Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Porta Estreita. Eu sou Alberto Júnior e é muito bom poder ter você aqui conosco. Hoje nós vamos ver uma das verdades mais fascinantes da Bíblia, a revelação do verdadeiro Josué. Ao longo desta semana, a lição da Escola Sabatina, ela enfatiza para nós verdades importantíssimas. Nós descobriremos que a história de Josué não é apenas um relato antigo, mas é uma poderosa profecia viva que aponta para Jesus e para a experiência do povo de Deus em todos os tempos. A Bíblia nos revela que nada foi colocado na palavra de Deus ali por acaso. Canaã não é apenas terra, Josué não é apenas líder, e o santuário não é apenas ritual. Cada tipo bíblico é um sinal divino que encontra seu cumprimento no Messias, na sua igreja e no grande desfecho da história. Nós vamos observar como a vida de Josué ela se entrelaça com a missão de Jesus, como o santuário terrestre ele aponta para o ministério celestial e como a experiência do antigo Israel se cumpre na jornada espiritual da igreja. Nós vamos ver que a fé não é construída sobre sombras ou teorias humanas, mas sobre o Cristo vivo, que atravessa o deserto conosco, luta nossas batalhas e nos conduz ao descanso eterno. É uma mensagem que desafia, inspira e revela o amor de Deus em cada detalhe da sua palavra. Então prepare aí o coração para refletir sobre um tema que não pertence apenas ao passado, mas que fala diretamente para a vida hoje, para a fé que precisamos cultivar e para a missão que nós somos chamados a cumprir. O verdadeiro Josué nos conduz. Ele já abriu o caminho e nos convida a caminhar com ele rumo à herança prometida. Nós vamos então comentar a lição de número 10 do quarto trimestre de 2025, que tem como título O Verdadeiro Josué. O texto para memorizar, o verso para memorizar, está em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 11, que diz assim: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. O livro de Josué não é apenas uma narrativa histórica, mas uma revelação simbólica, que aponta para algo maior e mais profundo. A vida de Josué não termina nele mesmo, porque ele representa um tipo bíblico, ou seja, sua experiência e o seu ministério servem como um molde que aponta para uma realidade futura. Assim como Canaã representava muito mais do que uma terra geográfica, mas o símbolo de uma nova criação e da esperança eterna. Josué também apontava para Cristo, o verdadeiro líder do povo de Deus. O santuário terrestre, as conquistas e até as batalhas de Israel eram sinais proféticos que anunciavam a obra redentora e sacerdotal de Jesus. Quando Paulo ele escreve aos Coríntios que estas coisas foram escritas para nossa advertência, conforme nós lemos no verso para memorizar, ele abre nossos olhos para uma verdade espiritual. Os eventos do passado não são apenas memória, são ensinamento vivo. Eles foram registrados para que nós venhamos entender a identidade de Cristo, o plano da salvação e o propósito de nossa própria caminhada hoje. Josué, ele foi instrumento para conduzir o povo à terra prometida, mas Cristo é aquele que nos conduz ao descanso final e eterno. Hebreus reforça essa verdade ao afirmar que o tabernáculo terrestre apontava para o ministério celestial de Jesus. Hebreus 9:11. O personagem bíblico, ele se torna uma janela para compreendermos a missão do Messias. Isso traz aplicações profundas para a vida cristã. Primeiro, lembramos que nossa fé não é construída sobre símbolos vazios, tradições humanas ou interpretações arbitrárias. Ela se firma na própria palavra e no ministério real de Jesus, que cumpre o que os tipos do Antigo Testamento apenas anunciavam. Segundo, nós compreendemos que a jornada de Israel até Canaã é também a jornada da igreja peregrina neste mundo. Nós somos chamados a confiar no verdadeiro Josué, Cristo Jesus, em cada batalha espiritual, nas incertezas e na caminhada rumo à nova terra. A mensagem ela é clara. A história de Josué aponta para a vitória definitiva do povo de Deus
e para a consumação do plano divino na volta de Jesus Cristo. Assim como Josué foi instrumento de libertação e conquista, Jesus é o nosso libertador, nosso sumo sacerdote e nosso rei. E se Canaã representa a promessa da nova criação, isso nos desafia a viver hoje com fé, perseverança e obediência, cultivando um relacionamento diário com o Senhor, aguardando a herança futura. Essa é a esperança que nós temos. Cristo é o cumprimento, o centro e a garantia de todas as promessas. A lição de domingo, nós podemos ver ali, quando o assunto é tipologia bíblica, nós podemos enxergar as Escrituras com lentes mais profundas. A Bíblia revela que muitos personagens, eventos e instituições do Antigo Testamento não estão ali apenas como narrativas históricas, mas como sinais que apontam para realidades maiores no plano da salvação. Paulo, provavelmente o autor do livro de Hebreus, e outros escritores usam os termos tipo e antítipo para mostrar que Deus construiu na história modelos que antecipavam a pessoa e a obra do Messias. Assim, as experiências de Israel, o serviço do santuário e até figuras como Davi não eram finalidades em si mesmas, mas moldes divinos que ganhariam seu significado pleno em Cristo. A tipologia não é fruto da criatividade humana nem um recurso para inventar interpretações. O próprio Novo Testamento valida os tipos, porque eles já estavam previstos e fundamentados no Antigo Testamento. Davi, por exemplo, em seus sofrimentos e vitórias, antecipava o sofrimento e a obra redentora do novo Davi, Jesus, que cumpre de forma completa e perfeita aquilo que o rei israelita apenas prefigurava. Isso revela a unidade da Bíblia, uma mesma história, um mesmo propósito e um mesmo Salvador. Essa compreensão tem grande impacto espiritual. Primeiro, ela nos lembra que tudo na palavra aponta para Cristo. A Bíblia não é uma coleção de textos desconexos, mas uma revelação progressiva da graça e da missão de Jesus. Cada símbolo, cada evento e cada personagem encontra nele seu significado final. Quando nós entendemos isso, nossa fé deixa de ser fundamentada apenas em tradições religiosas e passa a se fundamentar no ministério vivo e redentor de Cristo. Segundo, a tipologia nos ensina a interpretar nossa própria caminhada. Assim como Deus guiou Israel através do deserto, do santuário e da liderança de homens levantados por ele, também guia a sua igreja hoje nos nossos dias. Para o povo de Deus, essa verdade ganha ainda mais profundidade. Cristo não é apenas o centro das Escrituras, mas é também o sumo sacerdote que ministra no santuário celestial e conduz seu povo em direção ao descanso final. A tipologia nos lembra que estamos numa jornada espiritual rumo a Canaã celestial e que cada passo da vida cristã aponta para uma realidade maior, para a consumação do plano de Deus na volta de Jesus. Assim, estudar a tipologia não é apenas compreender conceitos teológicos, mas aprender a viver guiados pelo verdadeiro autor da história. Ao olhar para os tipos e antítipos das Escrituras, nós somos chamados a seguir Cristo como nosso libertador, rei e sacerdote. E ao reconhecermos que tudo na Bíblia aponta para ele, somos desafiados a fazer de Jesus o centro da nossa fé, de nossa esperança e de nossa experiência diária com Deus. A lição de segunda-feira nos aprofunda ainda mais no princípio da tipologia bíblica e revela algo fundamental. Ninguém tem autoridade para inventar símbolos ou decidir por conta própria o que representa um tipo ou um antítipo. É a própria Escritura que orienta e regula esse processo. A Bíblia mostra que os tipos do Antigo Testamento se cumprem em 3 grandes dimensões. Primeiro, na vida e na obra de Cristo. Depois, na experiência da Igreja. E, por fim, no grande cenário final dos eventos escatológicos. Assim, histórias como a de Israel, o Êxodo e o Santuário não são apenas acontecimentos antigos, mas manifestações progressivas do plano de Deus, que se concretizam em Cristo, continuam na Igreja
e alcançarão seu clímax na eternidade. Este olhar transforma a nossa compreensão da Bíblia. O Antigo Testamento não é um livro ultrapassado. Ele aponta para o Messias que veio e para a história do povo que ele continua guiando. Em Cristo está o cumprimento perfeito do tipo. Ele é o verdadeiro Israel, o libertador que realiza nosso êxodo espiritual e o templo vivo onde habita a presença de Deus. A igreja, por sua vez, ela participa desse plano, sendo também chamada a viver como o templo do Espírito, povo separado e conduzido pelo Senhor. E no fim dos tempos, tudo encontrará sua plena realização quando Deus restaurar todas as coisas e conduzir seu povo definitivamente para Canaã celestial. Essa verdade tem aplicações profundas para a vida cristã. Ela nos ensina que nossa fé não está apoiada em interpretações pessoais ou tradições humanas, mas na palavra que se confirma a si mesma. Mostra que Cristo é o centro do plano divino e que a história da redenção é contínua. Começa em Cristo, continua em sua igreja e culmina no seu retorno. Para o crente, isso significa viver a vida presente com o olhar voltado para duas realidades: o santuário celestial, em que Cristo ministra, e a esperança da nova terra. Assim como Israel foi chamado a confiar em Deus durante sua jornada, nós somos chamados a caminhar, confiando na promessa do descanso final. Quando nós enfrentamos dificuldades, dúvidas e tentações, lembramos que pertencemos a essa história maior. Cristo nos guia como guiou Israel, e seu Espírito habita em nós como habitaria no templo. Cada etapa da vida cristã é parte desse grande plano. A tipologia bíblica nos convida, então, a viver pela fé, compreendendo que Deus conduz seu povo e cumpre suas promessas. E enquanto aguardamos o desfecho final da redenção, somos chamados a permanecer firmes na palavra, perseverantes na fé e confiantes no Cristo que já realizou e continuará realizando sua obra em favor de seu povo. Chegamos então na lição de terça-feira. E a lição de terça-feira, ela nos apresenta Josué de uma forma surpreendente. Ele não é apenas um sucessor de Moisés, mas uma figura profética moldada por Deus para anunciar a vinda do Messias. Ao observar os paralelos entre ambos, percebemos que nada é casual. Assim como Moisés, Josué foi chamado diretamente pelo Senhor, liderou o povo através de milagres, firmou alianças e preparou Israel para receber a herança prometida. A Bíblia descreve essa relação de continuidade espiritual para mostrar que a história de Israel estava sendo conduzida por Deus rumo a um propósito maior. No livro de Deuteronômio, nós podemos ver que havia ali uma promessa que surgiria um profeta semelhante a Moisés, alguém que falaria em nome de Deus e conduziria seu povo. Josué experimentou um cumprimento parcial dessa profecia, mas ele não foi o destino final da promessa. Jesus é o verdadeiro profeta anunciado, o único que conhece o Pai plenamente e revela sua vontade com perfeição. Ele é o libertador definitivo, o novo Moisés e o novo Josué, que nos conduz não apenas a uma terra geográfica, mas à verdadeira redenção e ao descanso espiritual que só existe na graça de Cristo. A história de Josué nos recorda que Deus nunca deixa seu povo sem direção. Ele levanta líderes, ele abre caminhos e cumpre suas promessas passo a passo. E assim como Israel precisou confiar em Deus diante dos desafios e batalhas, nós também somos chamados hoje a depender de Cristo em cada etapa da nossa vida. O paralelo entre Josué e Jesus nos ensina que todas as conquistas espirituais, elas acontecem quando nós seguimos o verdadeiro comandante da nossa fé. Essa mensagem ganha ainda mais força. Ela nos lembra que Jesus é o centro da fé, o fundamento da nossa salvação e o único capaz de nos conduzir a Canaã celestial. Seguir Jesus significa ouvir sua voz, confiar em sua direção e permitir que ele seja o líder de nossa jornada espiritual. Assim como Josué preparou o povo para entrar na terra prometida, Cristo prepara seu povo para o reino eterno. E quando nós compreendemos isso,
A nossa caminhada cristã deixa de ser guiada por medo ou até mesmo por insegurança e passa a ser movida pela confiança nas promessas daquele que já venceu por nós. Chegamos então na lição de quarta-feira, e a lição de quarta-feira ela amplia ainda mais a visão espiritual sobre Josué. A lição ela afirma que sua história, embora real e histórica, também deve ser lida através das lentes da tipologia. As guerras, a conquista da terra e a distribuição da herança não foram apenas eventos militares do passado. Tudo isso prefigurava uma obra muito maior que seria realizada pelo Messias. Assim como Josué batalhou para introduzir Israel na Terra Prometida e estabelecer um povo vivendo sob os princípios da lei divina, Cristo ele é apresentado como o verdadeiro Josué, aquele que conduz seu povo à herança espiritual e ao descanso eterno. O Novo Testamento confirma esse paralelo ao mostrar Jesus atravessando o Jordão de seu batismo, enfrentando o deserto e triunfando sobre o inimigo em nosso favor. A obra de Cristo ela é descrita como uma guerra espiritual contra o mal, mas travada não com armas humanas, e sim com obediência, amor e vitória sobre o pecado. Se Josué conduziu Israel a Canaã, Jesus conduz seu povo ao descanso, que somente sua graça pode oferecer, e é por meio de sua morte e ressurreição que ele expulsa o verdadeiro inimigo, conquista a nossa redenção e abre o caminho para a herança celestial. Essa mensagem fala diretamente à nossa vida. Assim como Israel precisava confiar na liderança de Josué para entrar na Terra Prometida, nós somos chamados a confiar na liderança de Cristo para alcançar o descanso da salvação. Essa verdade é central. Cristo é o grande líder celestial que ministra em favor de seu povo e o prepara para o reino eterno. A história de Josué ensina que nossa jornada cristã não depende de nossa força, mas da vitória de Jesus que já foi conquistada. O convite, portanto, é descansar no que Cristo fez. Enquanto Josué preparou o caminho para uma terra física, Jesus prepara o caminho para a Canaã celestial. E quando compreendemos essa realidade, nossa vida espiritual se torna marcada pela confiança, pela perseverança e pela certeza de que a vitória final já foi assegurada por aquele que é o verdadeiro Josué. Chegamos então na lição de quinta-feira. E na quinta-feira, a lição amplia ainda mais o alcance da tipologia de Josué, mostrando que sua figura não aponta apenas para Cristo, mas também para a experiência da igreja. O povo de Israel, sob a liderança de Josué, travou guerras para conquistar a terra e assumir a herança prometida. De forma semelhante, a igreja vive hoje uma batalha, mas não uma luta física. É uma guerra espiritual contra o pecado, contra as forças do mal e contra tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus. As Escrituras confirmam que a missão da igreja é combater com armas espirituais e caminhar pela fé, desfrutando ao mesmo tempo das bênçãos e do descanso que Deus concede ao seu povo. A tipologia não termina com Cristo nem com a igreja, mas aponta para o cumprimento final das promessas na segunda vinda de Jesus. Assim como Josué distribuiu a terra entre as tribos, Cristo é aquele que concederá a herança eterna aos salvos. A Bíblia apresenta essa herança como incorruptível e reservada nos céus, uma promessa que será consumada quando Deus derrotar de forma definitiva as forças do mal e estabelecer seu reino para sempre. Essa mensagem, ela fala profundamente à nossa vida espiritual. Ela nos lembra que mesmo vivendo em meio às lutas, a igreja está do lado vencedor, porque Cristo já conquistou a vitória. O cristão ele não luta para vencer por si mesmo, mas para permanecer firme naquele que venceu por ele. Como Josué chamou Israel a tomar posse da herança, Cristo nos chama a viver hoje como herdeiros do reino, refletindo seu caráter e nos preparando para a consumação de todas as coisas. Para nós, essa verdade é central. Vivemos entre o já e o ainda não. Cristo já iniciou sua obra, já garantiu nossa herança e já nos fez seu povo. Mas aguardamos o momento final em que ele restaurará todas as coisas. A vida diária se torna, então, uma preparação espiritual para a nova Canaã. Enquanto caminhamos com Cristo, somos transformados para refletir sua glória
e cada batalha espiritual se torna um passo rumo ao reino de Deus. A lição de quinta-feira nos lembra que a promessa está diante de nós e que o verdadeiro Josué continua a nos conduzir até o dia em que veremos a vitória final e eterna. Chegamos então na lição de sexta-feira. E a lição de sexta-feira, o estudo de sexta-feira, fecha aí o estudo da semana, destacando uma verdade essencial. Muitos, nos dias de Cristo, eles não compreenderam o verdadeiro propósito das promessas bíblicas. Eles tinham símbolos, cerimônias e expectativas religiosas, mas não reconheceram o cumprimento de tudo isso quando aquele que era o próprio antítipo se manifestou. Ellen White comenta que eles rejeitaram a realidade em favor das sombras, agarraram-se às formas e perderam o Messias vivo. A lição nos alerta de maneira poderosa sobre o perigo espiritual de conhecer as Escrituras sem permitir que elas transformem o nosso coração. Da mesma forma, somos lembrados de que Deus ainda chama seu povo para viver como Josués e Calebes, homens e mulheres de fé, que não se contentam com aparências religiosas ou com um cristianismo superficial. Há um mundo necessitado de luz, e Cristo chama a sua igreja a avançar, a proclamar o Evangelho e a refletir o seu caráter. Ellen White afirma que a igreja precisa de obreiros fervorosos, de pessoas dispostas a responder ao clamor por ajuda e salvação. Essa mensagem ela se torna profundamente prática para a vida cristã. Assim como Israel foi convidado a confiar em Deus e entrar na Terra Prometida, nós somos convidados hoje a viver plenamente a fé que nós professamos. O Evangelho não é apenas teoria, nem uma coleção de símbolos antigos. Ele é uma realidade viva em Cristo, que nos chama a participar de sua missão. A verdadeira religião não está em rituais ou formalidades, mas em revelar o caráter de Cristo no mundo, em servir, em obedecer e em caminhar rumo à Canaã Celestial. A lição dessa semana termina com o convite de Deus para que olhemos além das sombras e reconheçamos a substância. Jesus é o verdadeiro centro das Escrituras, o cumprimento das promessas e o líder que conduz seu povo. E quando respondemos a esse chamado com fé e disposição, nos tornamos parte do movimento final da história, preparando-nos e preparando outros para o reino eterno. Ao encerrarmos este episódio, nós somos lembrados de que a história de Josué é mais do que uma narrativa antiga. Ela é uma revelação do caráter de Deus e de seu plano eterno de salvação. A cada passo que Israel dava, a cada conquista, a cada promessa cumprida, Deus estava apontando para Jesus, o verdadeiro libertador. Ele é aquele que atravessa o Jordão conosco, que luta nossas batalhas e que nos conduz ao descanso que o coração humano tanto deseja. Hoje, a voz de Deus continua nos chamando para viver pela fé, não pelas sombras, não pelas aparências religiosas, mas pela realidade viva do Evangelho. Cristo é o centro da Escritura, da história e da nossa esperança. Assim como Josué convidou o povo a tomar posse da terra, Jesus nos convida a tomar posse das promessas da salvação, a viver com propósito, a refletir seu caráter e a caminhar rumo à nova terra. Que esta mensagem nos inspire a olhar para Cristo com novos olhos, a confiar mais plenamente na sua direção e a responder ao chamado para sermos testemunhas de sua graça, que possamos viver como verdadeira geração de fé, disposta a seguir o nosso comandante em cada passo da jornada, e que a esperança do retorno de Jesus seja o motor da nossa caminhada até que finalmente possamos entrar na Canaã Celestial. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos Jesus como nosso grande líder. Queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos, queremos confiar nas Tuas promessas e estarmos prontos e preparados para aquele grande dia onde entraremos na Canaã Celestial. Que o Senhor nos abençoe, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco, que Deus te abençoe e nos guie até o próximo encontro. Um grande abraço e até lá!